vida e próspera. Eu creio na bênção do Senhor sendo derramada hoje na sua vida. Eu creio que o Senhor ouviu as nossas orações e Deus vai estar ministrando muito forte nesse tempo de guerra espiritual, onde o inimigo tem tentado fazer com que nós venhamos parar de estar na presença do Pai. Eu creio que você está orando, eu creio que você tem ministrado a palavra do Senhor dentro da sua casa, e eu creio que Deus hoje vai falar muito forte contigo a seu respeito, a respeito desse ato da oração, aonde nós devemos ter essa intimidade com o Pai. E Deus me trouxe uma palavra hoje muito forte, uma palavra que Deus me ministrou muito. Nós vamos falar sobre Lucas, sobre Zacarias, Lucas 1, versículo 13. Mas eu creio que todos nós estamos fazendo as nossas orações em casa. Eu creio que todos nós estamos discernindo os tempos no qual Deus tem chamado a atenção das nações, tem chamado a atenção da nossa vida, tem chamado a atenção da igreja dele, Portanto, as suas orações estão sendo ouvidas por Deus. Eu creio que todas as orações minhas estão sendo ouvidas por Deus. Eu creio que todas as orações o Senhor está analisando no tempo certo, no tempo oportuno. Deus vai derramar dessas bênçãos, Porque nós servimos a um Deus vivo, nós servimos a um Deus que tudo pode, nós servimos a um Deus que não é surdo. E se nós olharmos em Isaías 59, versículo 1 e 2, amém? A palavra diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdos seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Veja, o pecado nosso, a nossa atitude de não fazer o bem, nós estamos pecando. E isso encobre o ouvido de Deus de ouvir as nossas orações. Então nós precisamos entrar na presença de Deus corretamente. Nós precisamos entrar na presença de Deus pedindo perdão pelos nossos atos e as nossas atitudes, Então todos nós precisamos nos arrepender pelas nossas falhas, porque o pecado é a grande barreira entre o homem e Deus, E o homem natural, ele sempre vai procurar na sua vida aquilo que é mais fácil. Isso é uma das características do homem natural. E no desobedecer a Deus como homem natural, ele peca, porque ele deixa de fazer a vontade de Deus, A oração do Pai Nosso, que Deus nos deixou, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mas infelizmente, muitos oram, mas não têm fé para esperar se não forem atendidos logo, Muitos oram e querem a resposta para amanhã. E se logo a resposta não vier, logo também eles esmorecem, E a maneira de como nós reagimos na nossa guerra, nós mostramos o escudo da fé que temos, E eu sei que Deus tem levantado um exército poderoso pela terra, e Ele quer que a sua fé seja uma fé genuína, uma fé pura, E eu tenho certeza que para nós recebermos as respostas das nossas orações, que nem sempre será no nosso tempo, mas no tempo de Deus, porque Ele vai estar forjando um caráter divino na nossa vida. Nesses tempos, Deus está forjando um caráter diferenciado na sua igreja. Eu creio que Deus está visitando cada líder, está visitando cada membro e colocando nele um desejo de estar na presença mais forte, na presença do Pai, e orar ao Pai, e ter uma intimidade com o Pai. Porque o tempo de Deus, ele é perfeito, e eu creio que você será ouvido pelas suas orações, por todas as respostas que você está em busca. Deus vai te abençoar, porque nós servimos a um Deus vivo. Amém? Se você crê nessas promessas de Deus, coloca uma mãozinha aí, porque eu creio no milagre na sua vida, na sua casa, na sua família, porque Deus te levantou, querido, como arauto dele, para trazer a glória para dentro da sua casa. Amém? Por isso que, para a sua oração serem ouvidas, querido, elas precisam existir, de maneira correta, entrando no reino, reconhecido pelo Pai de maneira correta. Não estou querendo ensinar ninguém a orar, mas nós temos que entrar na presença de Deus pedindo perdão.
Precisamos entrar na presença de Deus sabendo que somos falhos. Precisamos dizer para Deus: Deus me cura, Deus me transforma, Deus, eu quero ter essa imagem diferente perante o Senhor, né? Então, como que a sua oração vai ser ouvida e respondida se nós não entrarmos de maneira correta na presença de Deus? Se nós sabemos que os nossos pecados impedem Deus de ouvir as nossas orações, né? Então, as nossas iniquidades fazem essa separação, mas o sangue de Jesus nos lava, o sangue de Jesus nos faz ser reconhecido por Ele, e Ele quer ver o seu interior, Ele quer ver o seu coração, a sua disposição, a sua maneira de como você entra na presença do Pai. Amém? Por isso, Deus nos deixou esse tempo, né, essa quarentena, que eu não sei quanto tempo vai durar, mas eu creio que domingo que vem nós já estaremos no culto, em nome de Jesus, amém? Para nós adorarmos, louvarmos ao Senhor, mas Deus nos deixou esse tempo para estarmos orando em família, para pedirmos a Ele a sua intervenção nesse tempo de guerra espiritual, crendo no milagre que iremos receber, onde estamos vendo que o nosso inimigo está furioso. Nosso inimigo tem entrado em muitas casas, tem entrado na vida de líderes e tem derrubado, né? Então, ele já é um derrotado, o diabo já é um derrotado pelo poder e sangue de Jesus e o nome de Jesus. Eu creio que ele não terá vantagem na sua vida espiritual, sentimental, financeira e familiar, em nada também que Deus te deu para administrar, se soubermos entrar na presença de Deus, orarmos e cremos que iremos receber os milagres dele. Portanto, note que Deus tem mexido com as nações, né? E em especial com o Brasil, onde eu creio que os seus ouvidos estão atentos, né, pela terra, as orações que estão sendo feitas, que está sendo professada em cada casa, em cada família, como o sacerdote tem agido, né? E Deus colocou no meu coração, como eu falei, para mim falar hoje sobre Zacarias, porque uma coisa é certa, Deus tem as suas maneiras de agir e nós nunca vamos entender, querido, também, e nem podemos contestar ou questionar a maneira que Deus age. Mas abra aí a palavra em Lucas 1, versículo 13, a palavra de Deus diz assim ao seu sacerdote Zacarias, olha só: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Portanto, medite nesse texto. Esse texto é muito rico, e esse texto aqui de Lucas 1, sobre o nascimento de João Batista, nós vamos ver alguns detalhes que Deus vai estar ministrando na sua vida, porque ministrou na minha, que vai fazer toda a diferença, né? Como fez a diferença na vida também do sacerdote Zacarias, né? E foi quando o anjo disse para ele lá, Zacarias: Zacarias, não temas, ou seja, não tenha medo, porque a tua oração foi ouvida, ou seja, chegou o tempo do seu milagre, chegou o tempo de Deus enviar o anjo para depositar o milagre na sua vida, na sua casa. Foi isso que Deus estava falando aqui para Zacarias, ou seja, Zacarias, mesmo sendo um homem idoso, ele nunca havia deixado de crer em Deus, né? Ele pode ter os outros defeitos, ele duvidou da promessa, quando a promessa chegou, né? Nós vamos ver daqui a pouquinho, mas Deus realizou o desejo do coração desse homem, dando um filho, dando uma criança a ele, né? E a palavra de ambos, né? Tanto de Zacarias como de Isabel, eles eram justos diante de Deus, eles obedeciam fielmente a todos os mandamentos e as ordens que Deus dava, né? Então, perante os olhos de Deus, eles eram um casal justo, porém, eles não tinham filhos porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. E como Deus gosta de ouvir oração, como Deus gosta de fazer milagre, como Deus é especialista em fazer milagre, ele não se importou na situação e nem na condição daquele casal, né? Que Deus poderia trazer o precursor, né? No qual nasceu o filho de Zacarias,
João Batista, o precursor de Jesus Cristo, né, que veio preparar o caminho de Jesus, ele poderia ter feito num casal que não tivesse problema de fertilidade, um casal mais novo, mas não. Mas Deus gosta de confrontar a sabedoria humana. E o que Zacarias estava fazendo, por exemplo, naquele momento? Zacarias estava desenvolvendo a sua função sacerdotal no templo, querido, conforme era de costume na época do sacerdote ir para o templo e desenvolver as suas tarefas. Mas aquele dia, né, Zacarias, ao entrar no santuário para fazer a oferta de incenso, não esqueça de fazer suas ofertas, querido. Nessa época é uma época onde Deus vê também a sua fidelidade. A nossa fidelidade vai mostrar mesmo se temos o escudo da fé, cremos mesmo em Deus, temos essa intimidade. Então, depois você cumpra com os dízimos, com as suas ofertas perante a igreja. Amém? Mas Zacarias, aqui naquele dia, ele entra no santuário para fazer a oferta do incenso, e apareceu quem? Um anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso, e Zacarias, ao vê-lo, ele ficou perturbado. Ao vê-lo, o que aconteceu? Ele temeu a presença do anjo. E o anjo disse assim, vamos ler o texto aqui de novo, Lucas 1, versículo 13 a 17. Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, tua mulher, dará à luz a um filho, e lhe porás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com seu nascimento, pois ele será grande diante de Deus, não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre da sua mãe. Olha só, versículo 16. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. Versículo 17. Irá diante do Senhor o espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então, Jesus, eu creio que Jesus está habilitando um povo aí, e creio que Jesus está preparando um povo dele, um povo fiel, um povo que esteja à disposição dele, sempre ouvindo com intimidade dele, um povo que crê nele, um povo que sabe que os milagres podem sim acontecer. Precisamos entrar na presença do Senhor, amém? Agora pode não. E então a Bíblia diz que quando foi anunciado a ele o milagre, o sacerdote duvidou em seu coração, querido. Ou seja, Zacarias era um sacerdote e ele duvidou no seu coração. Mas por que Zacarias duvidou? Por causa que ele olhou com os olhos humanos a sua situação. Cuidado, um olhar que você está olhando as situações por aí, o que você está ouvindo, o que você está vendo, porque somos sacerdotes do Senhor. E Zacarias, aqui nesse momento, ele olhou com um olhar humano. Sou velho, Isabel já é avançada de idade, ela é estéril, né? Ele criou a dúvida imediatamente, o diabo lançou a dúvida no coração de Zacarias. E naquele momento, Deus disse que ele ficaria mudo até nascer o seu filho, e que seria um filho homem, né? E o nome dele seria João Batista. Olha lá o versículo 18, versículo 20, diz assim: então perguntou Zacarias ao anjo, como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada de dias. Respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que essas coisas venham a realizar-se, porque não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Aqui nós podemos ver que a oração a seu tempo irá se cumprir. Eu creio que as orações que você tem feito, abençoando a sua casa, a sua vida, seus filhos, sua família, os seus negócios, a seu tempo irá acontecer. Porque Deus, quando Ele traz uma palavra sobre a igreja, é porque Ele quer falar com a igreja. Ele quer nos ensinar de como vamos entrar na presença de Deus. Portanto, se nós tirarmos como exemplo de Zacarias aqui, nós podemos perceber que Deus não se agradou de ver no coração de Zacarias a dúvida da palavra.
né? O que Deus está vendo nesses dias de hoje em nosso coração? Será que muitas vezes nós oramos e não temos dúvida que vai acontecer? Será que muitas vezes nós criamos coisas na nossa cabeça, deixamos o inimigo entrar na nossa mente, nos causando medo, desistência, murmuração, e às vezes nem oramos em casa por causa disso, porque estamos flechados? Então, a palavra de Deus sempre irá se cumprir, não interessa a situação. A palavra de Deus vai se cumprir sempre na sua vida, na sua casa, na sua família, porque Deus não mente nas suas promessas. E Zacarias, como sacerdote, como líder, ele deveria, naquele momento, ter lutado contra aquele contra-ataque, né? Contra aquela dúvida, e imediatamente deveria ter barrado na sua mente, no seu coração, na sua alma, essa desconfiança, porque ele era um sacerdote. E nós podemos aprender com esse texto que as nossas orações serão respondidas e que devemos lutar contra as dúvidas. Precisamos lutar contra os medos, porque eles podem sim trazer consequências para a nossa vida. Ou nós cremos ou nós não cremos. Agora, quem traz a bênção, o milagre, é Deus. O tempo é Deus, mas que traz, né? Então, se a dúvida entrar, Deus emudece a nossa voz dentro do território da nossa geografia. Eu vou dizer bem claro, vou repetir. Se a dúvida entrar no nosso coração, Deus emudece a nossa voz profética dentro da nossa geografia, dentro do nosso território. Às vezes nós estamos falando demais, mas não estamos falando a palavra profética, não estamos falando a palavra de vida. Não estamos falando palavra de que traz a vida de Deus, porque às vezes as vozes das situações estão falando mais alto do que a verdade de Deus, estão falando as vozes que vêm, né, estão falando mais alto do que a palavra de Deus nas nossas emoções. Portanto, eu quero profetizar que Deus irá emudecer todas as vozes das situações difíceis na sua vida, e você não irá abortar o milagre que Deus tem para você nesse tempo de guerra. Eu creio que todas as vozes estranhas ficarão mudas, mas a voz de Deus, a palavra de Deus, a vida de Deus entrará e o milagre se concretizará na sua vida. Se você recebe, bota uma mãozinha aí, se você está entendendo também. Amém? Então nós somos os sacerdotes do Senhor. Portanto, cabe a mim, cabe a você vigiar, seja qual for a situação, o milagre vai acontecer. Nós estamos num desafio, né? Um vírus, né? A economia já do Brasil também em risco, né? Mas eu creio que Deus vai completar o milagre dele e vai ser de muita abundância na vida de todos nós. Amém? O que temos visto é que na hora de sermos provados, querido, é isso que nós temos visto que na hora de sermos provados, muitas vezes duvidamos, muitas vezes questionamos, colocamos em xeque a palavra de Deus, e podendo assim abortar o milagre na nossa vida. Nós precisamos ser profeta do Senhor, precisamos ser boca de Deus, boca de palavras de vida, amém? Crendo no propósito. Note que Isabel, ao receber o milagre, ela agiu diferente de Zacarias, né? Isabel foi uma mulher sábia que soube entender o tempo de Deus na vida do marido e na vida dela. E quando Deus emudeceu Zacarias para que o milagre não fosse abortado na vida do casal, ela foi aberta ao tratamento e cumpriu tudo que Deus designou. Se nós olharmos lá o versículo 25, a Bíblia diz assim: assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio, anular a minha desonra, né? Anular, eu estava envergonhado perante o povo, né? Ela era mulher do sacerdote Zacarias, era velha, e aqui ela diz assim: assim me fez o Senhor, contemplando para anular o meu opróbrio perante os homens. Então, eu creio que toda a sua casa, toda a sua família vai viver o milagre do Senhor. Os milagres que você espera, o milagre que você não espera, o milagre que você nunca viu, os milagres que você nem imaginou, o milagre que irão acontecer, mas Deus entrará com a providência na sua vida e na sua casa. Eu creio que esse é o tempo de nós estarmos consolidando,
chamando a existência e a graça de Deus para as nossas orações. Deus está ouvindo, amém? Então, isso pode acontecer na sua vida, querido, mas Deus vai silenciar muitas pessoas, Deus vai silenciar muita gente que tem atrapalhado o milagre dele acontecer nesses dias. Deus vai silenciar muitas vozes que tentam entrar dentro da nossa casa, pela televisão, pela porta, né? Que tentam atrapalhar dos milagres serem gerados na nossa vida. Nós somos filhos de Deus, nós somos de Deus, nós somos o povo de Deus, né? Portanto, tenha paciência, continue na posição de guerra, crendo com o escudo da fé embraçado na sua vida. Amém? Porque Deus, esse escudo da fé, ele dá para guerreiro valente. Amém, querido? Portanto, a Bíblia diz que para Deus não há impossível, querido. E Ele cumprirá as suas promessas na sua vida, porque Ele é um Deus fiel e Ele não falha em nenhuma delas. Amém? Eu creio nessa bênção. Veja, esse filho de Zacarias, né? E de Isabel, João Batista, todos nós sabemos que em seu chamado, ele foi quem preparou o caminho do Senhor Jesus Cristo, né? Olha que bênção que esse casal recebeu, né? Muitos falam aí, Zacarias negou. Não, Zacarias ele assustou. Nós não podemos anular a fé que esse homem teve, né? Então, quem preparou, foi chamado para preparar o caminho do Senhor, né? Filho de Zacarias e filho de Isabel. E Deus te chama hoje, querido, também. Prepare também o caminho do Senhor para que muitos sejam alcançados e salvos por Jesus. Amém? Zacarias preparou a vida de muitos para ser salvo, né? E assim somos nós. Então, cada palavra que Deus já liberou na nossa direção, elas irão se cumprir na nossa vida. Creia nisso. Cada palavra de vida, cada palavra, cada profecia que já foi liberada, elas irão se cumprir, né? Chegou o tempo das orações serem ouvidas. Eu creio que o anjo do Senhor vai estar junto de você e vai dizer: fulano, suas orações foram respondidas. Amém? Então nós precisamos saber e que nós precisamos ter essa intimidade. Agora, precisamos orar, precisamos dizer ao Senhor, clamar ao Senhor: Deus, instala na minha vida as novidades do Senhor, instala na nossa vida, Pai, na minha família, na minha casa, nos meus filhos, no meu ministério, em todas as áreas, as novidades do Senhor. Nós precisamos dizer a Ele, assim como o Senhor abençoou Zacarias, abençoa a minha vida com o seu milagre. O Senhor trouxe, o Senhor ouviu as orações de Zacarias, a palavra diz, e o Senhor abençoou Zacarias, que eu venha a ser abençoado com o mesmo milagre que Zacarias recebeu. Ou seja, foi um milagre tremendo. João Batista. Portanto, quando nasceu o milagre do Senhor na vida de Zacarias, o Senhor soltou a sua língua. Então, por que Deus soltou a sua língua, né? Para que ele pudesse dar testemunho daquele que reina, daquele que é todo-poderoso, daquele que realmente faz o milagre. E eu creio que o seu milagre está na sua direção, querido. Então, dê testemunho daquele que reina, dê testemunho daquele que vai respaldar suas orações e vai trazer o seu milagre. A Bíblia diz que o testemunho de milagres corria em toda Samaria, em toda a Judéia. Isso quer nos dizer hoje, querido, que toda a geografia que você vive, todo lugar, o lugar onde você botar seus pés, todos saberão do milagre do Senhor na sua vida. Todos saberão que os milagres foram apenas derramados porque você agradou o Pai, porque coube a Deus ouvir as suas orações. Então, todos saberão que Deus está fazendo em todas as áreas da sua vida. Portanto, não deixe de entrar na presença de Deus, não deixe de orar, não deixe de acreditar, seja qual for a circunstância, não deixe o inimigo entrar na sua mente. Mas, vamos lá, se nós pensarmos um pouco, como Deus honrou a fé de Zacarias, né? Zacarias só queria um filho, ele só queria uma criança, ele queria uma descendência,
mas Deus tinha um plano maior. Deus entregou nos seus braços aquele que, segundo o próprio Jesus Cristo disse, seria o maior homem entre os nascidos de mulher. Olha que coisa tremenda, está lá em Mateus 11, versículo 11, vou ler para você. Diz assim: digo a verdade a vocês, do meio dos nascidos de mulher não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino do céu é maior do que ele. Então, Deus sempre irá nos surpreender. Deus sempre irá trazer algo melhor do que estamos pedindo ou pensamos, né? Portanto, que esse texto de Zacarias possa servir de alerta para todos nós que temos colocado causas difíceis ou até impossíveis, né, de acontecer nas mãos de Deus. Às vezes nós colocamos as coisas, as causas impossíveis e podemos, na hora de receber, nos assustar. Queridos, Deus quer intimidade com você, mais e mais. Por exemplo, nós estamos vivendo um problema, uma adversidade agora, um vírus e uma retomada da economia, uma causa difícil, que eu sei que Deus soluciona isso, se Ele quiser no instalar de Deus. Amém? Eu creio que o milagre já está desenhado, eu creio que o milagre será muito grande na nação, na nossa vida e na nossa casa. Espera e você vai ver. Tenha expectativa, mas não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de buscar. Note que no caso aqui de Zacarias, mesmo sendo impossível aos olhos humanos, Zacarias nunca desistiu de crer no poder e na misericórdia de Deus, querido. Ou seja, pela fé, Zacarias foi justificado e Deus realizou na sua vida coisas maiores do que ele poderia imaginar. Ele queria um filho e Deus deu o precursor de Jesus Cristo, né? Então, esse é o plano de Deus para a sua vida, esse é o plano de Deus para a minha vida, esse é o plano de Deus para a igreja. Coisas maiores do que podemos imaginar vai acontecer na sua vida, na sua casa, no seu ministério, nos seus negócios. Creia, creia. Se você recebe, bota uma mãozinha aí e diga assim: eu recebo, Deus, porque as minhas orações vão servir. Eu creio no milagre do Senhor, que as bênçãos serão repousadas na minha vida. Então nós precisamos conservar a nossa fé. Amém, querido? Para que no dia de receber as nossas bênçãos, o Senhor possa repetir as mesmas palavras que disse a Zacarias. Por isso, agora nós vamos fazer um ato profético para nós irmos encerrando. Você vai dizer o seu nome quando eu ler o texto. Em vez de você dizer Zacarias, você vai dizer o seu nome, né? Por exemplo, quando o texto diz assim: disse o anjo a Liberato, né? Então você vai citar o seu nome, todos juntos, nós vamos citar na nossa casa agora, nesse momento, e eu vou completar a frase para você. Disse o anjo ao Liberato. Amém? A tua oração foi ouvida. Eu creio que esse ato profético repousará hoje na sua casa, se você crê. A sua oração está sendo ouvida. Se você não está buscando, busque. Se você não sabe como entrar na presença dele, entra se arrependendo, pedindo perdão a ele pelas suas falhas, pelos seus defeitos. Amém? Prepare o seu milagre, querido. Unja a sua casa hoje. Unja a sua vida, unja a sua família, porque eu creio que juntos as orações nossas estão subindo. E essa igreja santa, ungida e próspera terá surpresas tremendas da parte de Deus. Eu creio no milagre na sua vida. Não esqueça de ungir a sua vida, ungir a sua casa, ungir seus filhos, ungir sua esposa e clamar e orarem junto para que as bênçãos do Senhor repousem sobre a sua vida, porque eu creio que o Senhor está ouvindo as suas orações. Amém? Hoje uma unção nova, Pai, eu creio que repousará na vida de cada um, uma unção de conquista, uma unção de autoridade, uma unção de poder, uma unção de mudança de destino. Pai, que essa unção, eles possam entrar no mundo espiritual já agradecendo pelos milagres que irão receber. Eu abençoo para que o inimigo bata em retirada e as bênçãos do Senhor se estabeleçam. Querido, terça-feira estaremos juntos. Graça e paz, ama a sua vida. Beijo no coração. Amém. Quanto tempo deu?